Graça e paz, Talmidim, soteriologia, doutrina da salvação. Hoje nós queremos falar sobre os 5 pontos do arminianismo. Foram os 5 pontos de arminianismo que levaram o Conselho de Dort a criar os 5 pontos do calvinismo: a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Os arminianos foram chamados de remonstrantes, ou os opositores. E os 5 pontos do calvinismo eram exatamente para tentar refutar a remonstrância, os 5 pontos do arminianismo. Quais são eles? Em primeiro lugar, o livre-arbítrio. O arminiano acredita que Deus nos deu livre-arbítrio. Não fomos eleitos incondicionalmente, porque Deus respeita a liberdade do homem. Por isso ele não é o autor do mal. Ele não decretou a queda e ele colocou a árvore como um teste para o homem confirmar o estado de santidade e a posição do filho no qual foi criado, e ele tinha livre escolha de escolher entre Deus ou não, já que ele não foi feito uma marionete. Isaías 55:7 fala desse livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Deixe o homem, o ímpio, o seu caminho, o texto diz, e o homem maligno o seu mau pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. É quando ele deixa o seu caminho mau que Deus se compadece. Gálatas capítulo 5, o versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer, Gálatas 5:13: porquanto vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não usei de liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Veja que Paulo está dizendo que nós fomos chamados para a liberdade e nós não podemos usar dessa nossa liberdade, essa capacidade de fazer o mal ou fazer o bem, que depende de nós não devemos deixar essa liberdade para dar ocasião à carne. Em Romanos, no capítulo 2, Paulo continua falando do livre-arbítrio. A partir do verso 6, ele vai dizer: qual recompensa a cada um segundo as suas obras, o qual recompensará Deus, cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória e honra e corrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes a verdades e obedientes à iniquidade. Note que obedecer ou desobedecer à verdade, se submeter ou não submeter à iniquidade, é uma escolha minha. E Paulo vai dizer que Deus colocou a vida eterna para os que obedecem à verdade, e indignação e ira para os que são contenciosos, que resolvem voluntariamente desobedecer. É o texto célebre de Deuteronômio: eis que põe diante de ti a vida e a morte, escolhei, é uma escolha minha, pois a vida para que vivas tu e a tua semente. E Jesus disse em Mateus capítulo 16, Mateus 16, e no versículo 24: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser. Se é uma condição, ou seja, é de livre e espontânea vontade. Não é irresistível, a graça não é irresistível. Deus deu sim o livre-arbítrio. Evidentemente, nós não somos pelagianos, não acreditamos que esse é um livre-arbítrio exacerbado, que não dependemos da graça de Deus. Esse livre-arbítrio, ele está escravizado, e a graça de Deus quebra o poder do pecado. Mas a graça de Deus não obriga o homem a se converter ao Evangelho. O Espírito convence. Convencer é o sentido de argumentar, de persuadir. Alguém pode querer ou não ser persuadido.
deixar-se ser persuadido. Então esse é o primeiro ponto do arminianismo. O segundo ponto é a predestinação ou eleição condicional. Sim, a eleição é condicional. Deus, como diz 1 Pedro 1 e 2, nos elegeu na sua presciência, na sua capacidade de ver o futuro. Ele viu aqueles que se converteriam porque ele já está no futuro, pois não existe passado e nem futuro para Deus, tudo é um presente. Ele passou pela história e viu, mas ele não interferiu manipulando a minha ou a sua decisão. A eleição é condicional e está em Cristo. Efésios 1 e 4. Fomos eleitos nele, fomos uma eleição corporativa, eleitos nele, em Cristo, adotados nele, predestinados nele. Nele quem? Quem são os que estão nele? O versículo 3 vai dizer, tendo nele crido. Jesus não nos obrigará a crer nele, tendo nele crido. E João, no capítulo 5, verso 40, o texto diz, e não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Então a eleição é condicional a vir a Cristo. Os que vêm a Cristo são eleitos em Cristo, porque a eleição está em Cristo. A eleição é sim condicional. Depois nós temos a expiação universal. A expiação universal. Cristo morreu por todos os homens. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, e os calvinistas dirão que Deus amou o universo. Mas o universo não seria objeto de amor salvífico de Deus. O universo não precisava de salvação soteriológica. Eu sei que a redenção trouxe harmonia ao universo. Mas o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, não são aqueles eleitos do mundo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 12,32, Jesus diz, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. João 17:21, Jesus disse, 17:21, para que todos sejam um, como tu és em mim, também eles em nós, para que o mundo creia. Jesus quer que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo é alvo da graça de Deus. A salvação da expiação, a morte de Cristo foi para todos os homens. 1 João capítulo 2, a partir do verso 3, o apóstolo João diz, a partir do verso 2, ele diz, ele é a propiciação, é o perdão, é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Do mundo todo. Então, esses textos estão mostrando claramente que Jesus morreu por todos os homens. Tito 2,11. Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Paulo disse a Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Se ele deseja que todos os homens sejam salvos, por que Jesus não morreu por todos? É claro que Jesus amou a todos, Deus amou a todos. A Bíblia diz que Jesus olhou para o jovem rico e amou o jovem rico. E se amou, então queria salvar. O jovem rico rejeitou a vida eterna, mas a morte de Jesus era por aquele homem, pelo jovem rico. A expiação não é limitada, ela é universal, ela é para todos os homens. Jesus morreu por todos os homens. O texto diz, de Apocalipse capítulo 5, diz, no verso 12, com grande voz de digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, honra, glória, força, sabedoria, ações de graças.
E o verso 9 diz: cantavam um canto dizendo, digno tomar o livro e abrir o seu sangue, porque foi morto e com o seu sangue comprou homens de toda a tribo, língua, povo e nação, porque ele morreu por todos os homens de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. E aí nós temos o quarto ponto, que é a graça resistível. Alguém pode resistir à graça de Deus? É claro. Atos 7,51. Estevão estava pregando para alguns homens que não queriam receber a palavra. Estevão chamou homens de dura cerviz, de pescoço duro, rebeldes, incircuncisos de coração endurecido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, eles resistiam ao Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 18, verso 23. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Aqui é a questão do jovem rico. Ele era rico e ele resistiu à graça de Deus. Jesus o amou. Então Jesus queria salvar aquele homem. Então a graça não é, Jesus não atropela nosso livre-arbítrio, ele não empurra a salvação de goela abaixo, ele não arromba a porta. Nós podemos resistir à graça, aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque nós fomos selados para o dia da redenção. Porque alguém pode resistir ao Espírito ao ponto de entristecê-lo, e Paulo diz, não apagueis o Espírito. Alguém pode resistir tanto o Espírito ao ponto do Espírito se tornar apagado dentro dele. E, em último lugar, o crente pode sim cair da graça. Não existe essa história de uma vez salvo para sempre. Não existe essa história de o crente não perder a salvação. Não, ele pode perder. A advertência de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10, é exatamente essa. 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que cuide está em pé, olhe que não caia. 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 21 e 22, Pedro vai falar de um grupo de pessoas que estavam na fé, e a Bíblia diz que eles apostataram, de maneira que Pedro vai usar um provérbio e compará-los a uma porca lavada que voltou ao lamaçal, ao cão que voltou ao vômito. Ora, quando estava lavado, estava salvo. Quando estava longe do vômito, estava salvo, mas voltou voluntariamente, porque era salvo, e depois perdeu a salvação. Nós temos o caso de Judas, por exemplo, em Mateus, vou ler esse texto para você. No capítulo, o texto de Mateus, no capítulo 19, verso 28, Jesus diz, em verdade vos digo, que vós que me seguis, quando na geração filho do homem se assentar no trono de sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando dos 12, entre os 12 estava Judas, e ele está dizendo que Judas se assentaria no trono para julgar as 12 tribos. Pô, como é que Judas se sentaria no trono? Jesus diria isso de Judas, se Jesus sabia que Judas estava predestinado para condenação, se Judas ia cair da graça, porque naquele momento Judas estava salvo, por isso a promessa está para Judas. Mas quando Judas abre o coração para Satanás e Satanás entra, então Judas perde a salvação. Então uma é a condição desse Judas aqui, o Judas salvo nesse momento. Outra é a condição do Judas que perde a salvação porque nega a Jesus. Então ele era salvo,
e perdeu a salvação. E o texto, meus queridos, para nós não sermos tão longos, os dois textos mais célebres dessa questão de que o crente pode sim perder a salvação, pode cair da graça, que não existe perseverança dos santos, é o texto de Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6, que diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, receberam a luz divina, provaram o dom celestial, experimentaram da presença do Espírito, foram participantes do Espírito Santo, pessoas que foram habitadas pelo Espírito, provaram a palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põe em vitupério. O escritor está falando de um grupo de pessoas que tiveram experiência de salvação e apostataram da fé e perderam a salvação de uma maneira tão medonha que eles nem vão recuperar mais a salvação. E os versos 10 e 11 continuam. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor no seu nome mostrasse quanto servis aos santos, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, ou seja, persevere para não perder a salvação. Para completa certeza da esperança, para chegar ao céu, tem que haver perseverança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. As promessas é para aqueles que perseveram até o fim. Hebreus, capítulo 10, verso 29, diz assim: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do testemunho com o qual foi santificado, fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conheceis aquele que disse: minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Veja, está falando de pessoas que profanaram o sangue no qual foram santificados. Eles tinham sido santificados, eles tinham sido salvos, eles profanaram o sangue, eles caíram da graça. A Bíblia diz em Apocalipse 3, de pessoas que o nome foi colocado no livro da vida, escrito lá, e para que o nome permaneça, eles têm que permanecer salvos até o fim, porque se não permanecerem, serão tirados. Deus escreveu o nome, porque preveu que aquelas pessoas se converteriam, estavam salvas, mas a garantia do nome permanecer lá é ele continuar até o fim, perseverar até o fim. Aqui, pois, terminamos o assunto sobre os 5 pontos do arminianismo: o livre-arbítrio, a predestinação ou eleição condicional, a expiação universal, a graça irresistível e o cair da graça.